Ok. Provavelmente receberão uma notificação que nós vamos estar gravando a reunião, tá? Nós fizemos as apresentações formais, professora Roseli, professor Edivaldo e eu. A elaboração dos slides foi dentro de uma linguagem para tentar tornar assim mais fácil, mais acessível a todos, para uma explicação bem simples sobre a nossa temática, que é a globalização e sustentabilidade, perspectiva para o século XXI. Nosso primeiro slide, nós apresentamos o conceito, né, do que é a globalização. O professor Edivaldo gostaria de iniciar a fala. Sim. Boa tarde a todos novamente. Nós esperamos que com essa nossa reunião, aqui com essa aula, possamos atingir, assim, gostaria, como nós já falamos anteriormente, gostaria muito que tivesse presente mais alunos, mas na medida possível, que espero que vá entrando. Mas para os que estão presentes aí, obrigado por vocês estarem conosco, né? Se sinta-se em casa, se sinta nesse bate-papo bacana. E com certeza vocês que estão aqui estão porque têm um interesse maior. Espero que esteja aí além do terceiro ano, do segundo ano, primeiro ano. E assim, que vocês possam compreender esse tema, que é um tema assim, bastante conturbado, é um tema assim, de várias vertentes, como citei agora há pouco, tá? É um tema que tem muitos prós, muitos contras, né? Muitos autores de um lado questionam isso, outros de outro aquilo, e assim por diante. Mas o que vem a ser essa globalização, né? O que vem a ser? Ao final dessa nossa reunião, dessa nossa aula, espero que o aluno tenha compreendido, tá, que globalização é essa relação, essas conexões entre pessoas, entre países, né? Conexões essas que ocorrem via internet, né, através das comunicações, mas também via aérea, terrestre, entre um país e outro, por exemplo, marítimas, de um modo geral. Ou seja, é uma relação, é uma inter-relação entre pessoas, entre países, assim, a grosso modo, né? Não que seja exatamente só isso, tem muito mais coisa para a gente falar aqui ao longo dessa nossa reunião. Mas espero que vocês compreendam isso aí. Compreendo porque é um tema assim que no Enem, eu já participei de 4 Enems, sempre vem caindo, muito mesmo, sobre globalização, sobre a questão, por exemplo, de xenofobia, né? Questão de transporte, por exemplo, a visão, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a questão do nosso maior geógrafo, né, que foi Milton Santos, né? E dentro aqui no Brasil, o Enem sempre se baseia com relação às ideias dele. Ele foi um grande geógrafo a nível de Brasil, a nível de mundo, tá? Muito assim, visto a nível de mundo, né? Então, o Enem ele vai pautar em cima das ideias de Milton Santos, de outros também, mas principalmente Milton Santos, que deu muita ênfase a essa questão do técnico científico informacional. Ok? Então, espero que o aluno compreenda essas informações e que torne para eles conhecimento. Então, vamos lá. Globalização. É um termo, né, que foi elaborado na década de 80 para descrever o processo de intensificação da integração econômica, política internacional, marcado pelo avanço do sistema de transporte, de comunicação, né? Por se caracterizar como um fenômeno de caráter mundial, muitos autores preferem utilizar o termo mundialização. Então, esses debates, né? Ou globalização ou mundialização, mas, de modo geral, o termo globalização ele é mais utilizado. Mas também, mundialização, também a gente vê em vários livros, né? Você vai encontrar na internet, em livros, revistas, jornais, utilizando esse termo também. Mas, de modo geral, ela envolve todo o globo, né? Globalização, de globo, né? Até antigamente se dizia assim que globalização ela pode-se dizer que é uma aldeia, como se fosse uma aldeia global, né? Onde que todos partilham as mesmas coisas, né, os mesmos anseios, né, os mesmos problemas. A grosso modo, podemos até dizer que seja isso, né? Mas a gente vai ver mais tarde aqui que nem todos estão inseridos nesse processo de globalização. Alex, por favor. Certo. Só aproveitar e fazer um comentário, professor Edivaldo, na área da filosofia. Algumas pessoas ali não sabem da questão das origens da filosofia. A gente percebe que tem uma relação com essa questão da comunicação, do comércio também, né?
ali nos tempos mais antigos na Grécia, a gente percebe que a filosofia, por exemplo, ela surgiu através do comércio, né? O comércio com outras localidades, percebeu-se diferenças religiosas, diferenças culturais, sociais, enfim, de um âmbito geral. Aí foi daí que começou a surgir a filosofia. E a gente percebe, então, que as mudanças no mundo acontecem através das conexões, como o professor Edivaldo colocou agora há pouco. As diversas conexões existentes vão levando a transformações no mundo. E agora, com esses adventos que nós temos das revoluções, que nós vamos falar daqui a pouco também, o professor Edivaldo vai dar um destaque, o professor de História, a professora Roseli também vai dar um destaque no tema, né? A gente percebe que isso é muito mais amplo, claro, né, do que no período em que a gente viu na história da filosofia, do início dela. E lembrando, Alex, que, por exemplo, aqui, como a gente está ensejando todas as situações, bem colocado do seu ponto de vista, e com relação à filosofia, que a globalização, por ela ser um processo histórico, né, ou seja, né, desde aí o século XIV, XV, XVI, que intensifica aí com as navegações, vai vir mais adiante, ela promove, na verdade, uma maior interação social. A globalização, de que forma essa interação social ela é promovida? Por exemplo, o processo migratório. Né? O processo migratório, a gente pode dizer que é uma grande interação social. E nós tivemos, infelizmente, a gente vem tendo um exemplo aí, que não é nada bacana, né? Que é essa pandemia, que devido a essa interação social, o mundo está se migrando. Por exemplo, executivos europeus, brasileiros, norte-americanos, asiáticos, trabalhavam ali na região não só executivo, como turistas de modo geral, né? Trabalhavam na região de Wuhan ali, e de lá, ao dissipar-se para o restante dos países, levaram consigo esse vírus aí que a gente, né, que todo mundo sabe, né, essa grande pandemia. Então, assim, devido a isso, também, né, por exemplo, as doenças tornam-se globais, né? Elas também se globalizam, as doenças. Né? E quando se fala aqui, por exemplo, promove uma interação também cultural. Hoje a cultura ela está mais ou menos assim padronizada, né, Lex? A gente vai ver mais tarde aqui, a professora Roseli também. Espero que o aluno também compreenda e que, poxa, muitos aí gostam de filmes da Netflix, filme norte-americano, os filmes indianos, né? A cultura japonesa e outras mais. Lá na Coreia do Sul, os K-pops, que vem aí ganhando grande notoriedade entre os jovens, principalmente as adolescentes. Ou seja, são culturas, né, diversas, mas assim, que todos estão ouvindo a nível de mundo, né? E promove também a questão econômica. Poxa, a gente viu que o fator pandemia, ele vem desencadeando aí grandes problemas econômicos, né? A gente, por exemplo, o Brasil, o real desvalorizou, o dólar, né, como consequência, né, foi para 5,50, 5,60, os preços aqui para nós, de muitos produtos, né, das commodities, por exemplo, a soja, carne, por exemplo, dentre outros, né, eles subiram, porque houve, digamos assim, uma desvalorização do nosso real. Não vou entrar em detalhe agora, só para explicar essa parte aqui. E como consequência, o dólar subiu. Mas aí, por exemplo, ficou barato o produto brasileiro. Então, assim, quando ocorre um problema na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, reflete rapidamente aqui no Brasil, né? Porque estamos aí no mundo onde todos estão inseridos, né, no mesmo bloco, vamos dizer assim, né? E, de um modo geral, a globalização implica no desenvolvimento de redes, né? Quando a gente fala aqui redes, caros estudantes, estamos falando aqui de conexões, tá? Conexões geográficas, redes geográficas. Alex, um próximo slide para mim. Por exemplo, aqui, né, a característica do modelo de globalização como o conceito de processos materiais. Então, aqui, a gente está falando em redes. Quando a gente fala em rede, em conexões materiais, que conexões materiais seriam essas, né? Se a gente voltar o tempo aí, na época das caravelas, vamos ver mais adiante, na época aí que não havia motores a propulsão, isso e aquilo, se demorava muito para fazer um transporte, por exemplo, da Europa ao Brasil, ou vice-versa, ou da Ásia, era barcos à vela e tudo mais. Tá? Mas esse processo foi evoluindo, né? Hoje nós temos aí, por exemplo, do Brasil para a China,
um cargueiro, né, carregado ali até de produtos, né, brasileiros, chega na China em 45, 50 dias. Tá? Notem bem, o quanto que diminuiu-se a distância, né? O espaço continuou-se o mesmo, porém a distância foi assim, o espaço melhor, a mesmo, porém o tempo diminuiu Temporal, né, no caso. né? Justamente, Alex. Então, o que, que acontece? As redes de transporte hidroviários melhoraram muito, terrestres melhoraram muito, aéreo melhorou muito. Então, assim, houve esse boom, né, na melhoria desses meios. Mas, assim, a gente pode dizer que o que melhor consolidou nesse período de globalização foram as conexões imateriais. Né? Temos aí a internet, né, a televisão, o rádio, né, todos os meios de comunicação, ou seja, principalmente a internet. Poxa, hoje nós assistimos aqui instantaneamente o que acontece no mundo todo, tá? Numa rapidez assim, de milésimo de segundo, fração de segundo. Tá? Então, houve essa mudança muito grande, vem ocorrendo essa mudança muito grande, principalmente a partir dos anos 60, dos anos 70. Tá? Alex, faz favor. Ok, quero comentar alguma coisa mais sobre? Pode passar o próximo slide, se for. Comecei falando com o microfone desligado, é a falta de costume às vezes. Uhum. Só essa questão que, como você colocou, a gente via aquelas navegações, né, como foi citado lá, a professora Roseli, acredito que vai mencionar daqui a pouco também, né, levava-se meses, né, no intervalo de meses reduzia ali para 45 dias, a questão da comunicação como um todo, né, até, assim, só um detalhe que eu gosto de comentar com os estudantes, às vezes a gente vê falar tanto em catástrofes, em desastres naturais, em uma coisa ou outra. As pessoas falam, mas é o mundo que está acabando. Falam, não, gente, é a globalização, é a velocidade da informação que chega mais rápido. Hoje, se acontece um terremoto em qualquer lugar do mundo, ele já chega a informação instantaneamente, através das redes de comunicação, que faz parte desse processo de globalização que a gente tem, né? Seja através da internet, através do rádio, da televisão, ou de outros meios de comunicação. Então, assim, é tudo muito rápido, muito ligeiro, e a tendência é de se acelerar cada vez mais ainda, tá? Seguindo o slide aqui. Aqui a gente vai ver com a professora Roseli, né, a partir de agora, algumas falas sobre a questão histórica. O professor Edivaldo quiser fazer também contribuições, fiquem à vontade, tá? Professora Roseli? Acho que eu estou novamente, igual da outra vez, sem estar vendo o slide. Eu não estou... Você não está vendo os slides? Não. Tá, vou fazer a leitura então dos slides para você, tá certo? Mas, assim, Alex, para a gente não... Sim. Eu acho que para a gente não perder tanto tempo, eu poderia fazer as colocações das questões históricas. Como que foi que a globalização ela evoluiu ao longo do tempo? Porque acho que dentro do slide já está contemplando isso, depois os alunos podem estar dando uma olhada nesses slides. Porque se você ficar lendo e ficar perguntando... Só citar então, o primeiro slide está relacionado às navegações, né? O princípio lá, a partir das grandes navegações. Ok, eu vou fazer uma participação rápida, tá, para os meninos. Vou voltar de novo na questão do nome, na visão histórica, né, que eu sempre gosto de usar bastante. O professor falou que gosta de usar o Milton Santos, né? E eu gosto de usar bastante o Otávio Iannini. Então, ele fala, o que seria globalização? A gente divide essa palavra em duas partes, global e ação, que é um conjunto de efeito global planetário, né? Então, isso seria a globalização para a gente da história, né? Que é um conjunto de efeitos, tá? Global planetário. Aí, onde vai ter essa origem? A globalização, ela tem origem nas grandes navegações, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, globalização é algo bem novo, né? Então, a gente vai para o século XVI, século XV, a gente vai começar as grandes navegações, ali é a origem da globalização. E assim vai se espalhar, né? Porque as grandes navegações, ela vai atingir praticamente um planeta, né? Vai para a África, Ásia Menor, América, né? E assim nós vamos, onde vai se passando essas navegações, vão chegando, vai tendo uma mudança de todos os aspectos, né? Das regiões. As regiões onde vai se alcançando, vai sofrendo essa mudança, né? Depois a gente vem, que seria um segundo momento da globalização, que é o neocolonialismo, né? Porque as grandes navegações, a gente chama isso de o colonialismo,
Daí vem o neocolonialismo, que é a padronização das línguas, que a gente vai ter aí já o francês, o inglês, né? Que é uma construção aí das identidades nacionais, tá? E depois a gente vai ter uma nova fase, que a gente chama de nova ordem mundial, que seria a terceira fase, né? Dentro de história a gente trabalha com essas fases. Primeira, vou repetir, tá? Primeira seria as grandes navegações, que seria a origem, né? A segunda, o neocolonialismo, e a terceira seria a nova ordem mundial, que começa com o fim da Guerra Fria, onde o capital vai estar aí em ascensão, né? Daí não vai ser mais, vamos supor, a minha nação, porque antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, brigava-se por questão de nacionalismo, nação, qual parte do território eu comando. Aí depois, com o fim da Guerra Fria, a gente já vai estar falando aí em desnacionalização, né? Não vai mais, a gente vai pensar assim, a minha nação, né? Mas você vai pensar assim em capital, né? A gente chama isso de transnacionalização. Quem vai estar mandando nessa globalização? São as grandes empresas, os grandes capitais aí. Se a gente for, por exemplo, assistir um filme, a gente vê um artista brasileiro, mas quem está comandando esse filme não é do Brasil, então a gente chama isso do quê? De transnacionalização, né? E tudo isso está trabalhando em prol do quê? Em prol de um capital, né? Das grandes empresas, das empresas multinacionais, tá? Apesar também que, para os alunos que vão fazer o Enem, eu penso que os alunos podem estar fazendo a leitura desses dois escritores, que é o Otávio Giannini, que está mais relacionado à sociologia, à filosofia, à história, e o Milton Santos também, que está mais relacionado à geografia, mas ele também trabalha com as três fases, né? Ele coloca aqui, a primeira fase seria a Revolução Liberal Burguesa, a segunda, a Revolução Industrial, e a terceira fase, que é a que nós estamos vivendo, que é a Revolução Técnico-Científico-Informacional, né? Que atende à necessidade mais de mercado, né? Então, assim, as pessoas queriam tanto uma nação tão forte, e hoje a gente tem o quê? Essa desnacionalização. Acho que a minha parte ligada à história seria isso, e esse conselho para os alunos, porque como é um tema amplo, não dá para falar tanto, o conselho é assim, para os meninos terem umas duas vertentes, os alunos pudessem estar lendo um pouco do Otávio Giannini e o Milton Santos. Então, essa é a minha participação, tá, professores? Obrigada. Ok, Roseli. E falando um pouco mais sobre a terceira revolução industrial, né, que a professora comentou, né, e só a gente relembrando aqui, né, que esse processo histórico, né, professora, ele passa aí, né, a partir das grandes navegações, que ganha aí novos continentes, que Espanha, Portugal, França, na época se concentrava ali, somente alguns países africanos, os mais próximos, depois que eles conseguiram navegar em outros mares, né, chegando até a América, chegando até a Oceania, mais tarde a Antártida, e assim por diante. E lembrando que, assim, a primeira, a segunda Revolução Industrial, ela teve um papel determinantíssimo, né? Foi um determinante nesse início aí. Tá? Mas, para a globalização, a terceira Revolução Industrial, de fato, vamos dizer assim, a mais importante. Todas caminharam para, vamos dizer assim, chegar até a terceira. Né? Todos deram base e sustentação para chegar até a terceira, porque a terceira foi um grande marco. Né? A partir dos anos 70, era o auge da Guerra Fria, né? Entre Estados Unidos, entre a União Soviética, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista, né? O mundo nesse período era bipolar, né? De um lado o seu lado, do outro lado a União Soviética. Então, assim, a partir dos anos 50 e 60, começa grandes avanços na área química, por exemplo, ocorre a grande Revolução Verde, né? Mas o que vai, de fato, chamar atenção nesse período é a questão da Revolução Industrial, a automação, a robotização, né? Foi isso que promoveu esse grande aumento de lucros, na verdade, né? E aí é onde que Milton Santos, ele, né, grande geógrafo brasileiro, ele questiona muitas situações assim, onde que ele fala que a geografia, né, que a globalização, ela é perversa, né? E ela tem muito lado ruim,
né? Porque, por exemplo, aqui nesse período da Revolução Técnica, isso aqui foi cunhado por ele, tá, estudantes? Até que eu quero que vocês se aprofundem mais sobre esse geógrafo, tanto, né, e esse historiador que o professor também citou, para vocês terem uma noção mais ampla do que, de fato, né, foi e é essa revolução técnico-científica informacional. E Milton Santos foi esse geógrafo que aprofundou esse estudo, tá, nesse meio técnico-científico, né, onde que ele falava que, assim, o trabalhador precisava, né, digamos assim, a indústria precisava de técnica, né, para desenvolver, para conseguir, digamos assim, aprimorar, mas também tinha que ter a ciência para buscar mais e mais o melhoramento, né? E o informacional aqui, onde que ele destacou bem, assim, foi um destaque de grande relevância, que é o informacional, porque é a informação. Por exemplo, assim, é na informação que se vende o produto, que se faz o grande merchandising, é na informação que se leva por exemplo, um produto daqui para o mundo todo, ou de outros lugares para cá. Ou seja, o mundo tornou-se pequeno a partir desse momento aqui, a partir, principalmente, da revolução técnico-científico-informacional. É onde que começa aqui, digamos, um processo exploratório, tá? É onde que, por exemplo, aqui as grandes empresas dos países desenvolvidos começam a sair de seus territórios, né? E começam a ir para países mais pobres, por exemplo, a própria América Latina, África, Ásia, né? Por exemplo, ali, Singapura mesmo, Vietnã, Filipinas, China, né? Então, a partir dos anos 60, 70, os países desenvolvidos, eles começam a deixar somente em seus países aquilo, digamos assim, os tecnopolos, só onde que eles, de fato, onde eles desenvolvem, de fato, né? Não a fábrica em si, ok? Nesse período, diversas máquinas foram criadas, né? Houve mudanças significativas nos meios de produção e a economia mundial se transformou. A industrialização progrediu em diversos países do mundo, com avanços importantes na indústria química e na medicina, dentre outros, né? Aí onde que sobressaiu Alemanha, Estados Unidos, Japão, países esses que, logo depois da segunda, depois do fim da Guerra Fria, eles se tornam aí grandes países, né, que vai bater de frente também com os Estados Unidos. Alex. João, eu gostaria de tentarmos fazer uma correlação entre as situações que a gente vê, esse crescimento da produção industrial em conjunto com a questão científica, mas ao mesmo tempo a gente percebe ali problemas relacionados com o início do grande problema, vamos colocar assim, da poluição mundial, né? Ali a descoberta do plástico, de como seria a produção do plástico, o início do uso dele em escala industrial e uma série de outras situações. Então, a gente percebe que a globalização ela também traz alguns problemas, né? Além de alguns benefícios. Com certeza, números. Aí, nesse sentido, sim, pode concluir. Não, assim, a gente vai falar um pouco mais adiante sobre essa questão do meio ambiente, lembrando que também, como você citou aí, o início da década de 70, o mundo já se vê, digamos assim, as ações, né, provenientes desde o início da Revolução Industrial, 1750, 1780, todas essas ações desencadeadas já faziam com que o mundo já percebesse que havia mudanças climáticas, havia mudanças no meio ambiente. Então, também a década de 70 foi um marco nessas situações aí, por exemplo, Estocolmo, né? Aquele congresso em Estocolmo ali, foi o primeiro marco para se tratar de questões ambientais, porque a partir daí já havia uma preocupação mundial com relação ao meio ambiente, né? Porque já se sabia que é algo muito grandioso, que o ser humano vinha mexendo de pouquinho em pouquinho, mas que estava causando já grandes impactos, Alex. Na continuidade, né, nós temos texto. Há divergências entre especialistas sobre o início da terceira revolução industrial. Enquanto alguns afirmam que ela teria começado com a utilização da energia nuclear, outros defendem que ela só teve início a partir da década de 70, com o uso da robótica nas indústrias automobilísticas. Então, nesse consenso aí, como você colocou aqui, e como está aqui,
digamos assim, o que se sabe, o que de concreto tem, é que o meio técnico científico informacional, ele começa ali nos anos 50, 60, com aquele embate, na verdade, entre Estados Unidos, né, o embate da Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e União Soviética, de um lado, a União Soviética tentando ser melhor aqui, e os Estados Unidos ali de outro lado. Esse embate, vamos dizer assim, ele foi saudável, entre aspas, né, porque ele promoveu, digamos, essas disputas tecnológicas. E só que não havia somente... Tudo bem que os países mais fortes daquele período eram a União Soviética e Estados Unidos, tá? Mas principalmente militarmente. Mas a Alemanha estava se reerguendo, o Japão estava se reerguendo, França, Itália, Inglaterra, tá? Todos eram países que tinham saído da Segunda Guerra Mundial, né? Mas que estavam se reerguendo. Então, investindo maciçamente pesado na educação, esse é o pilar principal, né, dessa grande mudança, né? Educação e com ela pesquisa, né? Agregar-se valores a produtos, né? Que é o que fez com que muitos países se desenvolvessem, foi pesquisa, né? Descoberta de pesquisa, patenteando novas pesquisas, e esse período dos anos 60, 70, foi esse grande auge a esses países, Estados Unidos, Europa, Japão, China, no final dos anos 70, começa a sobressair, né? Abre o seu capital, que a sua economia a capitais externos e começa a mudar, né, a sua política econômica, né? Então, assim, foram um período de grande decisão, os anos 60, ou melhor, a terceira revolução industrial. Então, é importante que o aluno compreenda que foi significante a primeira, a segunda, mas para a globalização, para a gente compreender de fato a globalização como um todo, uma das mais importantes fases foi a terceira revolução, que se deu a partir aí dos anos 60, 70, né, com principalmente, e na verdade vem até hoje, ela se estende até hoje. Hoje nós estamos no limiar de uma outra revolução, a gente vai ver mais adiante, mas até hoje ela se estende. Milton Santos, né, ele cita muito essa questão aqui, porque, como a professora disse anteriormente, o técnico, né, esse período foi trabalhar muito para o mercado. O técnico sempre está ali para ter um trabalho para as indústrias. Só que agora, né, nós estamos no limiar de uma nova revolução. Na verdade, não é bem agora. Desde essa quarta revolução, alguns dizem que está ali a partir do ano de 2010, 2008, na Alemanha. É uma vertente nova, né? De fato, é uma vertente nova, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos, em sua escala, alcance e complexidade. A transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes, diz Klaus Schwab, né? Autor do livro A Quarta Revolução. Ou seja, estamos diante de um fenômeno, né? De um outro fenômeno que a humanidade, graças a Deus, a humanidade vem passando por vários fenômenos, né? Mas estamos de um que, de fato, vem a modificar mesmo. Por exemplo, né, estamos diante de algo, a internet das coisas, né? Até eu vendo um slide agora há pouco ali, um videozinho, aí, mas que coisa, né? Que coisa é essa? Internet do quê? De tudo, né? O Alex você vai falar muito bem disso aí também, né, Alex? Professor Edvaldo, sim, Roseli. Eu vou dar uma contribuição rapidinha. Penso Sim. que nós já estamos vivendo essa quarta revolução, porque a gente Sim. não contava com o que está acontecendo, né? Sim. Então, acho que esse é o momento da quarta revolução, porque nós estamos aprendendo que é o novo normal, né? Então, nós estamos aprendendo a lidar, assim, a todo vapor com a questão da informação. Se não estivéssemos passando já dentro dessa quarta revolução, porque o livro do Milton Santos, assim, a ideia dele já estava concluída, né? E ele não sabia que nós iríamos passar por essa pandemia. Então, eu creio, assim, que ele foi até a terceira, que é a Revolução Técnico-Científica Informacional, e, assim, nós não estávamos acompanhando, mas agora eu creio que nós estamos vivendo. Logo, logo, alguém vai estar aí falando que nós estamos passando já, né? Estamos dentro dessa quarta revolução. Porque tudo é possível de uma maneira rápida, né? Estamos aprendendo a trabalhar de uma maneira diferente.
né? A terceira, né? A terceira que foi, vamos dizer assim, a fase da robotização. Eu sei que o Alex está doido para falar. Pera aí, Alex. A terceira que foi, assim, o carro-chefe, a robotização, a automação e tal, né? A indústria química e tal. Mas, assim, essas vertentes ainda continuam. Porém, o que entra em campo agora, principalmente, é o que? A inteligência artificial, né? Essa questão aí dos algoritmos, né, que controla grande parte assim do que se pretende e tal. Por exemplo, uma Google da vida, essas grandes empresas de alta tecnologia, né, eles controlam assim, a grande massa humana, quer queira, quer não, através das redes sociais, as tendências, né, Alex, que quando você entra no site aqui, no site ali, né, aqueles robôs ali começam a perceber que ali é uma tendência e tal. Resumindo, nós estamos na professora, realmente, né, não deixamos de estar totalmente na terceira, vivemos na automação, na robotização, né, mas também já estamos em outro campo, em outra vertente. Sim, Alex? Tranquilo. É um tema assim que costa a língua de todos um pouquinho, Com né? certeza, gente. Essa situação. Quando a gente coloca, inclusive, a internet das coisas, falar a internet como eu vou acompanhando algumas coisas do mundo da tecnologia, não consigo, porque é tudo muito rápido, muito ligeiro, mas essa internet das coisas, essa questão da automação, de tirar o ser humano como um foco do trabalhador ali mais forçado no sentido de força braçal nesse trabalho. No sentido das indústrias, como a gente vê a questão da automação como uma forma geral, no sentido de ir para a automação. A gente vai percebendo, então, que essa mudança, como a professora Roseli bem colocou, ela vem se dando muito rapidamente. A gente está cada vez mais envolvido com a tecnologia, nós não sabemos ainda, de fato, usar esse momento da tecnologia da informação, a era da velocidade dos dados, como você colocou, a questão dos algoritmos, né? Seja ele nas suas redes sociais, seja ele numa compra que você vai fazer. Então, isso vem tomando conta da gente de uma magnitude que a gente até então não esperava. E isso implica, inclusive, em mudanças do nosso padrão cultural, nosso padrão ético, nosso padrão moral. Por que disso? A gente percebe que o que acontece lá do outro lado do mundo, a gente está discutindo aqui hoje. Uma situação política, uma situação econômica, uma situação social. E, em razão disso, a gente quer aplicar a nossa ética, nosso princípio ético e moral da nossa sociedade, lembrando que cada sociedade tem uma ideia ética e uma ideia moral, né? Ela constrói isso ao longo dos anos e isso vai se modificando, se transformando também. Mas com o advento da tecnologia, isso vem se acelerando cada vez mais, né? A questão da velocidade das informações. Então, nessa nova, essa que seria a quarta, seria essa revolução voltada para a inteligência artificial, ela aos poucos vem tomando conta da gente, né? Por exemplo, a questão do monitoramento constante que nós temos, seja ele através da rede social, seja através dos equipamentos, porque a gente entrega os dados e, então, em consequência disso, as informações são trazidas para nós. Olha uma outra situação que a gente percebe da tecnologia tomando conta da nossa vida. Você entra em um site, praticamente tudo que você pesquisa fica ali armazenado, vai ficando armazenado. E depois ele sabe exatamente qual é o teu padrão de consumo, o teu padrão de ideias políticas, ideias sociais. Eu estava assistindo um filme essa semana sobre a questão das redes sociais, né, do impacto dela na vida humana. Pessoas que trabalharam dentro delas até conseguem dizer quando você está um pouco mais deprimido, quando você está um pouco mais feliz, só pelas publicações que você segue, que você curte, que você compartilha. Então, ou seja, os algoritmos da inteligência artificial já tomando conta da vida do ser humano. E a partir disso, a gente parte dessa revolução da tecnologia no sentido da quarta revolução. E olha o que é importante aqui. Espero que nós alunos entendam o seguinte também. Nós estamos aí nessa quarta revolução, a revolução da inteligência artificial, do 5G. E é importante salientar que eu estava vendo uma pesquisa agora há pouco, né? Que, por exemplo, assim, tudo bem que não é exatamente para os adolescentes desse momento, mas aquelas crianças que estão aqui com a idade de 7 até 10 anos de idade, você vê como que vai mudar a coisa. Eles 65% do trabalho deles ainda estão por ser criados, ou assim, ser inventados, porque a tecnologia, daqui a 20 anos, daqui a 15, 20 anos, vai estar tão diferente, tantos empregos deixarão de existir e tantos outros serão criados, que, tipo assim, olha, a pesquisa diz que 65% das crianças que hoje têm 7 até 10 anos
não, 65% deles ainda, o trabalho que eles vão estar, né, ainda não foi inventado ainda, tá? Porque será um trabalho tecnológico. Então, assim, hoje, o jovem, ele tem que ficar bastante atento a essa questão aí, porque, assim, a qualificação profissional, ela é de extrema importância, né, para vocês, estudantes. Olha, mas de extrema mesmo, viver num mundo de alta competitividade, vocês estão vendo aqui nossa exposição, né, alunos, estudantes, nossa exposição aqui de ideias, de conteúdos, e tantas coisas vocês podem verem mais, mas onde que nós queremos chegar com isso? Que a competitividade do mundo é muito grande, né, com relação ao trabalho, isso e aquilo, e a população, ela ainda vai demorar para atingir um pique, né, para depois cair o número, ou seja, ainda vai ter muita gente ainda. Tá? E aí, com o advento dessa transformação, dessa quarta, posteriormente, a quinta revolução, aqueles que não tiverem preparado, que não tiverem uma qualificação profissional bacana, excepcional, infelizmente vai estar fora do mercado. Né? E não é interessante para o jovem estar fora desse mercado de trabalho. Ele tem que lutar por isso. Afinal, está na escola, né, está estudando, vai fazer a faculdade, fazer o Enem, para buscar o seu campo de trabalho, para que seu projeto de vida esteja aí à tona, para que esse projeto de vida se concretize de fato. Né, preparar esse estudante, né, para o século XXI. Essa é a tendência, né, Alex e Roseli? Então, a gente percebe ali, como eu discuti uma vez com um colega que era da área da geografia também, profissões que foram extintas, né? A gente vai lembrar lá da década de 30, pianista de cinema, né? 30, 40, cinema mudo, aí tinha um cara que tocava piano ali ao vivo para acompanhar os filmes. Então, a profissão já foi extinta, a gente tem uma série agora no nosso tempo de profissões que serão extintas, como você colocou, né? E algumas que serão criadas. Agora você pensa bem, né? No caso da minha filha, a sua filha, as pessoas mais jovens aí, como que nós, professores, estamos preparando esses jovens para entrar nesse mercado de trabalho que ainda nem se consolidou, que ainda nem se estruturou? Como que seria essa situação? Para vocês, estudantes, também pensarem um pouquinho sobre isso. Como que deveria ser essa preparação de vocês para esse futuro que ele não é distante, ele é muito próximo, na verdade? Realmente está aí, né? O estudante, o adolescente, tem que estar atento a essas modificações. Vou falar um pouquinho sobre as consequências, né, dessa globalização. Já falamos algumas aqui, é verdade, mas tem outras várias e sempre há de existir. Né? Como eu citei logo no início, né, que vivemos num mundo globalizado, onde que as informações a gente vê chega até nós a cada instante, somos bombardeados aí com 4, 5 mil comerciais ao dia, dependendo do dia até muito mais. Tá, e que consequência isso traz para nós, né? Para o mundo de modo geral? Eu estava vendo agora há pouco, tudo bem que o exemplo não é muito, mas o ouro mesmo está acabando. As reservas de ouro mundiais, eles estão acabando, apesar de que o ouro se recicla. De fato, nunca vai deixar de existir, mas está acabando. Mas vamos falar de algo que é interessante para nós, o solo, por exemplo, né? Puxando aqui para o lado da geografia, as questões ambientais, né? A água, nosso bem maior aqui dentro da Terra, a água, o solo, o ar limpinho. Né? Por exemplo, aquelas fumaças do Pantanal atingiu Rondônia, atingiu parte da América do Sul, atingiu São Paulo, ou seja, todo o Brasil e até parte delas foi assim, para outros países. Estamos vivendo uma pandemia que é a consequência dessa globalização, doenças globais, outras, né, doenças que conseguiram, graças a Deus, conseguiram amenizar logo no início, né, mas que também poderia ter tido uma dimensão muito grande. Ou seja, são as consequências dessa globalização, né? Entre as situações ocasionadas pela mudança no cenário mundial, em decorrência das revoluções industriais, em especial a quarta, né, que estamos vivenciando, podemos destacar. Vai lá, Alex. Tendência à padronização cultural, né? Alex, isso aqui é complicado, né, Vigão? Diversidades culturais, ou seja, nós estamos quase que, eu estou com uma camiseta aqui que quase o mundo todo veste, né? Estamos no computador, estamos no celular, né? Consumimos aqui caneta, que quase todo mundo tem,
né? Ou seja, essa padronização virou uma tendência a nível de mundo, estudantes. Tá? Às vezes a gente nem se percebe que isso está acontecendo por ser tão comum, né, Alex? Né, Rose? Tão comum, tão normal. Poxa, mas vivemos uma padronização alimentar, né? Por exemplo, são de bebidas, né? Caso se concretize aquele acordo entre Mercosul e União Europeia, vamos consumir aqui vinhos, queijos italianos a preços, né, bem bacana, bem atrativos, e assim eles produtos, já consomem produtos brasileiros, mas mais ainda, tá? Consumimos aqui produtos chineses, que Ave Maria, né? A China, a Ásia é a fábrica do mundo, né? Então, há essa tendência, a tendência é uma ida sem volta. Não tem como voltar. Entendeu? O mundo vai ser assim, dessa forma. Alex, fala aí uma coisa aí, não. Além disso, a gente consegue perceber o seguinte: nessa tendência de padronização, a gente vai perdendo alguns elementos culturais locais. A gente percebe que a gente passa a seguir uma tendência de um filme, que é a globalização, a gente vê a velocidade da comunicação, de um filme, de um seriado, de uma coisa ou outra, e a gente começa a mudar o nosso padrão moral, o nosso comportamento moral, o nosso comportamento ético com base naquilo. Então, algumas questões da cultura local se perdem, já é uma tendência e se perdendo. Por exemplo, vamos falar de uma coisa simples aqui da nossa região, nosso folclore popular. As histórias de Boto, uma coisa e outra, Curupira, Caicora, enfim. Isso, as gerações atuais já quase não veem, já quase não percebem. É um elemento cultural nosso. Porque nós temos um destaque maior para um elemento cultural focado numa cultura americanizada, uma cultura europeia, uma cultura... Agora a gente está vendo, como você colocou ali numa outra fala anterior, mais no início, uma cultura coreana também está ficando muito forte na nossa região. Então a gente deixa de seguir, nesse sentido social, esse sentido do comportamento mesmo humano, a nossa própria cultura, ou acaba desvalorizando a nossa própria cultura para seguir uma cultura do outro. E acaba sendo... tendo essa ideia mundial de que tudo seria mais ou menos igual, o mesmo nível cultural, o mesmo padrão de cultura, de comportamento, de princípios, né? Então a gente vê isso, vê se perdendo religiões, porque acredita-se que aquela religião seria algo ruim, algo pequeno, ou em algum outro termo que queira utilizar. Então essa questão da padronização, ela também entra nesse sentido dessa perda da individualidade. Eu deixo de ser eu mesmo para ser um eu, para ser um indivíduo que o outro quer que eu seja. Então a gente perde essa noção da individualidade para tentar se adequar ao meio para ser igual ao padrão coletivo. Eita, mundão de Deus, né, cara? Faça mais um slide, próximo slide. Isso aqui é um dos pontos assim, que a gente retrata, mas que é muito, muito triste, né? As desigualdades. Esse fator aqui. A gente sabe que a globalização ela está no DNA do capitalismo, no DNA. Né? E, assim, a gente viu ao longo da história, né? Por exemplo, naquele período que houve o comunismo, o socialismo, na verdade, né? Na União Soviética, em alguns países asiáticos, né? Foi um sistema que tentou igualar, né, as desigualdades. No entanto, né, também não conseguiu. E aí se dizia muito, né, que também que o capitalismo poderia, porque como o capitalismo produz riqueza, ele poderia muito bem, digamos assim, aumentar, diminuir essa desigualdade, né, aumentar a riqueza entre aqueles que não têm nada, né? Mas assim, o que se vê e o que, por exemplo, agora, nesse período nós estamos vivendo agora de pandemia, o que vem aflorando é um aumento muito maior dessa desigualdade. É aquele estudante que não tem um celular, que não tem acesso à internet, que não tem acesso aí, né, como nessas fotos aqui, por exemplo, a uma moradia decente, saneamentos básicos decentes, não se tem, na verdade. Né? Então, assim, isso vem acentuando muito mais, tá? Eu penso assim, não sei até que ponto que, por exemplo, as grandes corporações, né, as grandes transnacionais, que são elas, né, a grande, vamos dizer assim, são elas que, em prol de seu crescimento, né, produz grandes riquezas e que poderia, vamos dizer assim,
contribuir com isso? Porque há um capital muito grande, concentrado na mão de poucas pessoas. Grandes empresas, né, melhor, são pequenas, um número pequeno de empresas, mas com um grande valor, né, capital, e que poderia haver, sei lá, algum tipo de vamos dizer assim, de dividir isso. Tem que mudar, essa coisa tem que mudar. Claro que como vai fazer isso, não se sabe, que o capitalismo ele quer explorar, ele só quer explorar, visa o lucro, né? A gente sabe que, a gente está falando agora há pouco sobre a quarta revolução, vamos imaginar o seguinte, aquele aluno que não tiver preparado, que não tiver, digamos assim, qualificado, olha só, pensam bem, vai ficar sem emprego, infelizmente, porque, Professor, digamos assim, oi? professor, mas não é Oi? só uma questão de preparação, né? Não é só uma Sim, questão não, de o aluno estar preparado, o aluno também tem que ter agora acesso à tecnologia. Então, a globalização, ela exclui a pessoa nesse momento, porque às vezes o isso aluno mesmo. até quer, mas ele não tem acesso, porque quando a gente fala na terceira revolução, o Milton Santos deixa claro que nem todos têm acesso à tecnologia. Então, às vezes, quando a gente fala assim, em aparelhos e tecnologia, a gente pensa que todos têm acesso. Então, por isso que a globalização ela é bem excludente nesse momento, que o Isso aluno, dentro, nem todos, né? realmente. Então, esse é um dos É, fatores negativos da globalização, porque sim, quando se trabalha essa questão tecnológica, eles estão trabalhando em prol de um mercado, de um capital, eles não estão pensando em todos. Então, não existe equidade, né? E a gente se engana o tempo todo, não existe equidade. Então, isso aí a gente tem que deixar isso claro para os alunos. E o próprio Milton Santos deixa isso bem claro, que a globalização, ela de fato, ela não existe, assim, a gente pensa nisso, né? Porque se não existe equidade, então não existe, há uma aldeia global, eu visto igual o outro se veste, isso aí chega a ser quase que um engano, né? Porque se a gente for na realmente. própria rua da nossa casa, você vai ver que casas hoje, com esse calorão, né? Tem gente que tem ar-condicionado, outros não. Então, seria assim, é como quando eu estou pensando, o dono do capital, ele pensa em vender. Então, também teria que ter cuidado. É isso que eu acho que o senhor está querendo falar aí, né? Porque se eu É, vou diminuindo tanto, eu vou aumentando as diferenças, daqui a pouco, quem vai consumir o que eu estou produzindo? Né? sim, justamente. É isso mesmo, porque hoje há uma concentração de riqueza muito grande, e aí muitas pessoas estão deixando, não tem capital, não tem dinheiro para comprar, como que vai haver consumo? Né? Então vai ter que haver uma revolução nessa questão aí. Como nós não sabemos, mas eu digo assim, que para o aluno, a priori, ele tal, ele procurar se especializar. Primeiro, estar na escola, fazer uma faculdade, se formar, procurar se qualificar bacana, porque é ele em si. Porque se o Estado, de fato, se preocupa, ou a preocupação dele não é tão grande com os seus cidadãos, é a pessoa que vai ter que lutar, vai ter que batalhar para que ele saia, né, desse meio aqui, né, dessa pobreza, dessa miséria. Né, professora? Sim, Alex. Dentro dessa questão, a gente vê ali a crítica que Milton Santos realmente ele faz dentro do modelo capitalista. E a gente percebe também ali a não existência de um sistema eficaz de meritocracia, que é o que o capitalismo ele defende também muito, é um dos pontos de defesa, né? E assim como a gente percebe também na questão do aumento hoje não sei se você esteve acompanhando, eu acredito que sim, eu sei, eu conheço, que você pesquisa muito, mas hoje, nessa questão da desigualdade, a gente percebe que durante a pandemia aumentou mais ainda, tanto no sentido que os bilionários ainda ficaram mais ricos durante esse período Sim, agora, principalmente aqueles que trabalham com comércio, com e-commerce, né? No caso, comércio eletrônico, e-commerce. através Uhum. das compras online, que isso se fortaleceu muito devido à questão da pandemia, os aplicativos e tudo mais. E a gente percebe essa desigualdade também na ideia de empreendedorismo que vem sendo colocada, né, no nosso sistema atual. Aquela pessoa que tem a sua moto, que vai fazer entrega, que tem a sua bicicleta, vai fazer entrega, seria uma pessoa empreendedora, mas quando, na verdade, ela, devido a um sistema capital, um sistema que monta o lucro em cima do dono da empresa de fato, e aquela pessoa acaba sendo um trabalhador sem direitos, né? Um trabalhador ali com condições muitas vezes precárias. Então, isso fortalece a desigualdade, ou seja, ele entrega a mão de obra dele para um outro se fortalecer
tendo que trabalhar ali 8, 10, 12, 14 horas por dia para conseguir um mínimo de salário, um salário mínimo ali, ou talvez algo próximo a um salário mínimo, né? Então, essa desigualdade, ela tem uma tendência a aumentar com esse modelo em que a tecnologia vai tomando conta. Imaginemos que a tecnologia toma conta de muitos empregos da área da industrialização. Como nós vimos ali, a ideia desde 2013 da Alemanha é deixar toda uma indústria automatizada, excluir a mão de obra humana. Excluindo a mão de obra humana é um maior índice de desemprego, e as pessoas têm que se submeter a trabalhos talvez degradantes, talvez ali humilhantes, ou em algum outro sentido. E isso, para um país rico, já é um pouco complicado. Imagina países que estão em desenvolvimento, né, como o nosso caso, e outros países que estão em condições ainda mais precárias. Então, a gente percebe que funciona bem para aqueles que já estão bem estruturados, né, talvez ali em algum momento. Mas para aqueles outros que já foram muito explorados, ou como você colocou, a questão do ouro, né, que está acabando no mundo, nosso ouro que foi tirado daqui, foi mandado para enriquecer a Europa. Então, isso para a gente demonstra que nós estamos ainda cada vez mais inferiores, e que há muito ainda que pleitear, que lutar, para que possamos conseguir ali um lugar dentro de um patamar de igualdade. Isso leva-se muito tempo, mas nesse modelo, como o Milton Santos mesmo colocou, deu uma lida em algumas coisas, ele já trata uma crítica a esse sistema capital. Com certeza, Alex. Vou passar outro slide para a gente. Problemas ambientais, né? São inúmeros, né? A gente vem vendo aí problemas na Amazônia, queimados na Amazônia, Pantanal, poluição, chuvas, né, químicas na Europa, na Ásia, ou seja, são inúmeros os problemas ambientais. Hoje há pelo menos 10% de solo, tá? Solos que antes, 10, 15, 20 anos atrás, se utilizavam para agricultura, para pecuária, e que hoje virou deserto. Tá? Há uma média de 10%. Tá? A gente sabe aí que os oceanos, grande quantidade de plásticos nos oceanos, nos rios, né? Rio de Janeiro, por exemplo, ali mesmo, ali. Ou seja, são grandes os problemas ambientais. E essa consequência se dá devido ao alto consumismo, que a globalização, que o capitalismo produz. Tá? Cada um querendo ter algo melhor. Claro, a gente luta, batalha para, de fato, consumir. Mas esse consumismo exacerbado, ele vem tendo preço, e esse preço é ambiental. E a nossa terra ela é finita. É apenas uma terra que nós temos. Eu ainda, há pouco, estava vendo uma pesquisa, já tem um certo tempo, na verdade, onde que, no atual nível de consumismo que nós estamos, tá? Nós precisaríamos de pelo menos 4 terras, ou seja, só temos uma. E aí? Né? Ou seja, nós já estamos utilizando esse ano algo que iríamos, né, utilizar daqui a 3, 4 anos. Né? Então, estamos acabando com as reservas naturais, estamos poluindo a água, infelizmente. Né? Partes aqui, focos de incêndio na Amazônia, no Pantanal. Né? É claro que também por trás disso há umas políticas escusas da própria Europa, de alguns grupos, é verdade e tal, mas há um descontrole no Brasil desses problemas ambientais, excepcionalmente aqui na nossa Amazônia, né? Foi no Pantanal, né? A própria Polícia Federal está investigando, parece que tem 5 grandes produtores lá no Pantanal, que pode ter causado parte desse incêndio, justamente para que a área de pastagem possa vir a aumentar, já que para devolver novamente a vegetação natural vai levar em torno de 50 anos. Ou seja, há interesse, né, escusos aí, aqui na Amazônia, no Pantanal, a nível de mundo, na verdade. A gente não fala em tanto Europa, porque a Europa também já acabaram o que eles tinham, Estados Unidos também. Então, eles têm essa preocupação aí, mas eu penso também que tem algo também aí por trás. Mas é nossa, a Amazônia é nossa. Temos que preservar a verdade, conciliar o desenvolvimento, a sustentabilidade, né, para o século XXI, né, saber utilizar com inteligência, com sabedoria, o meio ambiente, porque as gerações futuras, elas, né, não falam por si. Somos nós, né, hoje, que temos de falar por eles. Eles não nasceram ainda, as futuras gerações. Então, se nós hoje não defendemos, né, como que estarão eles daqui a 50, daqui a 100 anos? Né? Então, esses problemas ambientais na globalização é preocupante. Inclusive, Alex, eu sei que você já está atento também aí à questão daquele acordo entre o Mercosul, né,
e a União Europeia, mas, assim, estudos, né, europeus comprovaram, assim, como eles atentam que nos primeiros 6 anos pode haver um aumento de 5% em queimadas, em desmatamento, em queimada, excepcionalmente aqui na Amazônia, tá? Porque esse acordo entre Mercosul e União Europeia, ele vai favorecer mais o Brasil. 70% desse capital aí, dos próximos 10 anos, em torno de 500 bilhões, vai favorecer mais o Brasil, e principalmente o agronegócio, tá? E o foco maior vai ser a Amazônia e Centro-Oeste. Então, assim, é coisa que a gente tem que ficar muito atento a essas questões ambientais, Alex. Bom, dentro desse fator das questões ambientais, a gente cita aí que isso não é de agora, né? Como a gente falou num slide bem anterior, né, quando estava falando 250 anos. 270 anos. Nós temos um problema assim muito severo também dentro desse sentido, que é o que nós não vivemos mais sem, que é o plástico, né? Que é um dos grandes poluentes também, uma das grandes situações. Hoje existem ilhas de plástico pelos oceanos afora, espalhados aí, em quantidades absurdas, que isso faz a gente perceber que nós não damos a destinação correta. A gente explora o planeta, compra aquilo que não precisa, aquilo que está além do necessário, e nisso a gente só vai transformando a matéria em lixo. A gente vê um processo de industrialização, a gente percebe esse processo de industrialização muito forte, o processo de globalização. Por exemplo, tudo que a gente compra hoje, ou praticamente tudo, no Brasil pelo menos, vem de outro país, assim, no sentido tecnológico, no sentido do que é industrializado. Pouca coisa se produz aqui. Mas tudo é descartado aqui, né? O que a gente compra de lá acaba sendo descartado aqui, que são mais problemas ambientais que são gerados devido a esse fator da globalização. Porque eu dou um exemplo de uns 3 anos atrás, eu lembro que estava muito na moda aquele brinquedinho, né, o spinner, né, você colocava, segurava lá e ficava colocando aquilo lá. Milhares, bilhões, não sei, talvez bilhões, não sei a quantidade, mas vieram de outros países, né, principalmente da China, que são produtos chineses. Virou uma modinha ali, aquele consumo imediato, né, aquele problema do consumismo imediato, e que logo em seguida virou lixo. Foi tratado simplesmente como um lixo. Passou a moda, passou o momento, eu não sei nem qual é o brinquedo do momento, né, que estão se utilizando agora, qual que é a onda do momento, mas a gente percebe isso, que esse modelo de globalização capitalista, ele, assim como as 4, 5 mil propagandas por dia que a gente vê, né, nos empurra a comprar cada vez mais, a trabalhar cada vez mais, gerar mais recursos para comprar algo, para esse algo tentar satisfazer a gente. É uma tentativa, na filosofia a gente trata muito da questão da felicidade, né? Uma busca pela felicidade que acaba sendo uma felicidade, momentânea, nos satisfaz por um instante, e daí a pouco a gente descarta aquilo buscando outra coisa, porque aquilo de fato não trouxe a felicidade para nós, né? Naquela busca constante que a gente percebe. Então o que acontece acaba sendo isso. É uma busca pela felicidade, por um bem-estar, que acaba se tornando lixo, a gente não pensa nisso, a gente só pensa naquele momento que nós estamos vivendo. E como você colocou também muito bem aí, a questão da necessidade do planeta, de matéria-prima no planeta. Precisaríamos de 4 terras, não temos isso. Não temos sequer ali um mínimo para conseguir chegar a Marte e saber se lá seria possível viver. Talvez tenha alguma matéria que daria para utilizar, talvez, mas a gente não sabe nem se a gente consegue chegar lá e montar um acampamento assim para a gente sobreviver lá. Então, esse problema ambiental, ele é algo muito sério, muito severo, e que a gente às vezes não percebe que pequenas ações já poderiam resolver parte desse problema. A gente reduziu o consumo de plásticos, né? Reduzir o consumo de materiais supérfluos, né? Desnecessários, e buscar outras formas de se alcançar uma felicidade, uma constância ali, um bem-estar de espírito, de alma, vamos colocar assim, né? Dentro do modelo de sociedade que vivemos. Nós precisamos mudar. De alguma forma precisamos mudar para que o planeta não sofra e para que as gerações futuras também não sofram com todas essas situações. A gente espera que o nosso aluno compreenda isso, né? Eles que estão nos assistindo aqui, compreenda, que reflita sobre essas ações que devem ser feitas, devem ser elaboradas, pensadas e levadas adiante. Não só ficar consigo, né? Essas ações têm que ser divulgadas, né? Tem que dispersá-las para que seja compreendido por tantos e todos. Né? Por favor, o próximo slide para a gente. Estamos quase fechando, né? O próximo já é o último para encerrar nossas atividades, e eu já coloquei aqui nesse sentido. Sem imagem, mas só para a gente fazer o fechamento das consequências da globalização. Eu acho que até o professor Roseli quer falar um pouco sobre o globalismo também, né, professora?
globalismo, né? Esse termo aí, assim, até hoje ainda não tem, assim, por ser um tema novo, uma vertente nova dentro da globalização, mas ele é como se fosse o contrário da globalização. Aqui é algo que é bastante controverso. Esse tema aqui, ele é muito controverso. Depois que a Roseli queira falar alguma coisa, você também, Alex. Mas, assim, com relação, por exemplo, ao globalismo. O que vem a ser esse globalismo, né? Por exemplo, digamos assim, há uma tendência, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando foi criada a ONU, foi criados as ONGs, né? Foi criado, por exemplo, o FMI e tal, são entidades supra, né, territoriais, né, que elas acabaram, digamos assim, criando um modelo, criando um sistema onde que transpuseram, vamos dizer assim, a soberania de países. Então, por exemplo, nós temos um exemplo claro aqui, a OMS, né, Organização Mundial da Saúde. O mundo todo, né, todos os países seguem os preceitos ditados por ela. Né? Isso é globalismo. Tá? É que dentro do próprio globalismo tem muitas coisas que é ruim, que é chata, mas também tem coisas que tem que ser seguida. Por exemplo, então, assim, a OMS mesmo, ela diz, então, não, faz isso, faz aquilo, né? Então, quando não se segue ao que ela pede, muitas das vezes, né, é criticado isso e aquilo. Por exemplo, o nosso Bolsonaro aqui não gosta muito de atender a ela. O Trump não gosta de atender a ela. Né? Tanto já falou que vai sair. Né? Então, quando essas grandes organizações supranacionais, elas, de uma certa forma, intervêm em outros estados, em outros países, é o globalismo. Né? A gente pode usar também, por exemplo, as questões das grandes transnacionais. Por exemplo, assim, empresas europeias, empresas asiáticas ou norte-americanas que queiram se instalar em território brasileiro. Só que aí a legislação trabalhista brasileira, a legislação ambiental brasileira segue determinado preceito, mas que elas, de uma certa forma, exigem que aquilo seja quebrado ou que parte daquilo seja quebrado para que ela possa se instalar. Ou seja, ela modifica, né, os preceitos jurídicos de cada das nações, de algumas nações, em detrimento da sua instalação. Então, assim, ela fere, entre aspas, mas também a soberania. Tá? Então, o globalismo, né, que assim hoje ainda não tem muitos, vamos dizer assim, cientistas, muitos pensadores relacionados ao tema, tá? Mas basicamente é isso. Por exemplo, a questão ambiental. Né? A questão ambiental é o exemplo mais claro do que é o globalismo. Né? Os protocolos, né? De Kyoto, a Rio 92, Rio +10, tudo foram documentos criados, documentos, né, que foram, né, elaborados durante aquele período ali, justamente para, de certa forma, interferir em ações de cada governo. Né? Só que aqui a gente nota que é uma intervenção, eu diria, né, que benéfica, porque imaginamos que, de uma hora para outra, um determinado país, ele não quer seguir uma recomendação internacional, né, mediante ao meio ambiente. Tá? Então, e aí, então eu vou produzir mais e mais monóxido de carbono, eu vou emitir mais isso, mais aquilo. Então, assim, essa intervenção que o painel intercontinental climático faz, né, relacionado à ONU, é interessante para o mundo, porque ele procura controlar, procura harmonizar, né, fazer com que esse mundo não emita tantos gases poluentes na atmosfera, dentre outros, né, são só exemplos aqui. Então, eu espero que o aluno compreenda o que é esse globalismo. É diferente de globalização, que é essa interação, que é essa, vamos dizer assim, não é entre todos, mas é entre todos os países. Mas nem toda a população dos países são contemplados com a globalização, como a professora Roseli bem disse. Já o globalismo é essa intervenção que nações, que grandes empresas fazem, né, de uma certa forma para tentar, digamos assim, equilibrar algo que eles pretendem. Sim, Alex. Eu ia só mencionar a questão que são ali intervenções políticas, né? No caso, a gente já está, quando está falando de globalismo, já está... Sem Rose. Então, eu acho assim, o globalismo é uma questão bem perigosa, porque
Está bem mais relacionado a questões políticas, né? Aí você É o fala controle assim, da por política exemplo, mundial, um né? país, uma É isso, pessoa né? só, ou um país só, iria mandar no restante do mundo. Então, eu acho, assim, bem perigoso a questão do globalismo, né? Que é bem diferente da globalização, que eu acho que é algo pior. Se eu já acho a globalização algo não tão bom, isso seria pior, porque está relacionado à política, né? Totalmente relacionado à política. E quem vai É uma mandar? ideia imperialista, né, Roseli? Se eu não estou enganado. Oi? Seria uma ideia como um imperialismo, né? Algo voltado para o Sim. imperialismo, né? Sim, Porque o é mais ou menos isso. imperialismo são nações que comandam outras nações, né? Sim, Mas em questão do globalismo, seria uma política única. Quer dizer, um país mandaria no restante do mundo e a gente apenas obedeceria. Então, tem razão de alguns governantes ser totalmente contrário ao globalismo, né? Porque está O totalmente Trump relacionado mesmo, à política. o, Aí o mandar, Trump por mesmo exemplo, saiu em política trabalhista, em tudo. Então, é uma questão bem perigosa, né? A questão, assim, eu acho que para a gente tratar desse assunto, a gente teria que ter uma aula só para a gente ficar fazendo um debatezinho junto com os alunos sobre essa palavra globalismo, né? Que é algo novo, no entanto, algo assim, não tão bom para os países de terceiro mundo ou para os países em desenvolvimento. É, Ok? com relação ao meio ambiente, Roseli, que eu coloquei agora há pouco, é interessante que haja consenso, né, entre os países para minimizar grandes impactos, né? Mas é como você bem disse, o globalismo é a globalização política, né? E um dos presidentes que é contrário a isso é o próprio Trump. O Macron é um cara doido por isso aí. Ele é doido por isso. A intenção do Macron é mandar. Se tem um cara que representa o melhor globalista do mundo é Macron, entendeu? Ele é um cara que quer ter esse poder global aí, tal, tal. Tanto que ele e o próprio Trump, né, e o próprio Bolsonaro também, já não se batem muito bem. Mas é um assunto de bastante divergente mesmo, Roseli. Isso aqui é algo que a gente tem que pesquisar muito, falar muito sobre isso aqui, realmente. E se fosse, por Sim, exemplo, a gente falar em globalismo dentro de uma questão cultural, né, questão religiosa, por exemplo, significaria uma só religião. Você já pensou nisso? sim. Uma só religião governando o mundo todo, quer dizer, um só governa, o restante obedece. Seria, assim, complicado, é algo para a gente É a pensar, perca né? da soberania, Sim. né, Roseli? Se a globalização, né, já fez, né, nós perder, porque quando a gente fala das grandes navegações, o que eles buscavam? Uma soberania nacional, né? Qual nação seria Sim. mais forte? Quem teria mais ouro e prata, né? Então, se você falava de uma nação, para a nação ser forte, ela teria que ter acúmulo de ouro e prata, que é o bulionismo. Assim, com a terceira revolução, que é a técnico-científica, já perdemos isso, nós não temos mais, né? A gente fala em desnacionalização praticamente que total. Agora, com o globalismo, seria o fim, né? Alguém simplesmente mandaria e outros simplesmente obedeceriam, né? Então, fica difícil isso, penso, É né? verdade. Nossa, corretíssimo, viu? Tanto que esses órgãos internacionais aí, FMI, ONU, né? FAO, Conselho de Segurança, né? Ou seja, já tem tanto órgãos voltado também a isso, né? A esses pretextos, né? Que acaba colocando medo em si. Mas, Alex, eu acho que nosso assunto é esse, né? Eu espero que nossos estudantes tenham compreendido, né, parte do que nós colocamos para eles aqui, que a intenção foi fazer com que eles compreendessem esse mundo aí, né, onde eles vivem, né? Que muitas às vezes não se dão conta, né, dessa magnitude, né, do planeta, da complexidade que é esse planeta, a geopolítica, né, a política internacional, políticas globais que são distintas também. Ou seja, espero que vocês tenham, tá, estudante, caro estudante, que permaneceram até agora conosco, que vocês tenham compreendido, tá? Se tem algo aí para nos perguntar, que pergunte, ou anote, tá? Vamos divulgar, vamos conversar. É bacana, entendeu? Então, a nossa intenção, nosso objetivo, né, Alex e Roseli, foi esse, fazer com que vocês compreendessem isso aí, tá bom, Alex? certo. Seria passar um pouco do que seria esse fator globalização, né? Dentro desses pontos de vista da filosofia, sociologia, história, geografia, e acreditamos que passamos um pouco sobre isso. É claro que a gente não consegue esmiuçar todos os detalhes com um tempo tão curto, né? Nós até já Verdade. passamos o nosso tempo que nós tínhamos estipulado, né?
já exploramos um pouquinho dele, até para não delongar muito. É só um comentário que eu havia esquecido de fazer, eu estava com ele na cabeça, e depois a gente começou a conversar, mudar o assunto, né, e acabei não fazendo. A gente percebe que naquela questão ambiental, dos problemas ambientais, a gente percebe que países da Europa conseguiram ter uma degradação ambiental muito grande em decorrência da produção industrial. E, em parte, eles têm uma situação política que eles veem em relação ao Brasil, para a questão da preservação ali, como eles colocam. Em outra parte, eles percebem que eles já fizeram errado e não querem que o Brasil continue. Afinal de contas, o Brasil é um país continental, né? Algumas pessoas indicam que a busca deles é para que não deteriorem o que ainda está preservado, o que ainda é natural, né? Porque a gente tem muita floresta, tem parte de mata aí que é mata de recuperação e que não é natural. Mas só para fechar aquele pontinho lá. Gostaríamos de agradecer vocês, convidar a direção ou coordenação da escola para fazer o fechamento da aula, professora Sandra ou professora Ceusa, de acordo com a disponibilidade. Acredito que as duas estão participando conosco. E então faremos o nosso encerramento. Se caso houver alguma dúvida, vocês podem mandar aqui no chat ou mandar para algum professor da escola de vocês que nós encaminhamos e que eles encaminham depois para a gente dá um jeitinho de estar respondendo para vocês, tá certo? Professora Sandra Regina. Quero agradecer a presença de todos os que participaram, que estiveram conosco até o momento, e parabenizar os professores pela brilhante aula, pelo material preparado, que estava muito bem organizado. E, mais uma vez, agradeço a todos os estudantes, os alunos da escola Josué Montello, o professor Fabrício, que está presente conosco, e os professores da escola Capitão. Obrigado, Sandra, e a todos os estudantes. Alex, Roseli. Quero somente agradecer a todos, né, que participaram conosco até o momento, tá, gente? Muito obrigada. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Alex, fechou? Tá certo. Pessoal, que Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima e muito obrigada. Tchau para todo mundo, tchau.